Então, olá novamente. Nesse momento, a gente já viu em todas as nossas aulas várias coisas sobre metabolismo. Nós já vimos como que carboidratos são sintetizados através de fotossíntese. A gente também já viu como que são metabolizados carboidratos, lipídios e aminoácidos. A gente não vai ver no mapa metabólico como são metabolizados ácidos nucleicos, porque DNA e RNA são assuntos da biologia 2, que vocês vão ver no semestre que vem. Mas a gente basicamente viu tudo o que a gente precisava ver do metabolismo de todas as macromoléculas. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver como que o metabolismo de todas essas moléculas é integrado em organismos multicelulares através da ação de hormônios. Na verdade, a gente já viu a regulação das vias metabólicas específicas. E hoje a gente vai ver que acima dessas enzimas reguladas nessas vias metabólicas, a gente também tem redes de sinalização diversas que levam à regulação dessas enzimas metabólicas. Essas redes também estão publicadas, assim como mapas metabólicos estão publicados, e vocês podem ver todos os detalhes nessas publicações que estão disponíveis na internet. A gente vai ver especificamente redes de sinalização através de hormônios que são regulatórias centrais do metabolismo. Então, o que são hormônios? Hormônios são moléculas que são produzidas em uma parte do corpo e que regulam funções à distância. Tipicamente, hormônios agem em baixas quantidades, porque existe amplificação do sinal hormonal. Esse tipo de molécula é essencial para qualquer organismo multicelular. Mesmo organismos multicelulares muito simples, como C. elegans, por exemplo, que tem apenas cerca de 1000 células, tem hormônios regulatórios de metabolismo. C. elegans tem insulina, por exemplo. E hormônios agem sempre por meio de células-alvo. Hormônios também têm vários passos na sua formação e no seu ciclo de vida. Primeiro, eles são sintetizados em algum lugar do corpo. Eles são estocados de alguma maneira, ou dentro da mesma célula ou naquele órgão. Depois, mediante algum tipo de sinal, esses hormônios vão ser secretados e transportados para o corpo inteiro, para as células-alvo. Esse transporte tipicamente acontece através do sangue. Nas células-alvo vão ter receptores que vão reconhecer esses hormônios, amplificar o seu sinal, e por isso os hormônios, mesmo em baixas quantidades, podem gerar respostas muito grandes. Essa resposta vai acontecer e depois essa resposta vai parar porque tem uma degradação desses hormônios. Os hormônios não agem para sempre, eles têm um tempo limitado em que eles agem, que varia de um hormônio para o outro. Vamos falar do primeiro hormônio central regulatório de metabolismo, que é a insulina. A insulina madura, a insulina que faz a sinalização por insulina, é composta por duas cadeias polipeptídicas que são ligadas por pontes de sulfeto. A gente chama essas cadeias de cadeia alfa e cadeia beta. Mas, na verdade, a insulina é sintetizada como pré-proinsulina, como uma cadeia única, que tem uma sequência sinal que leva ela para o retículo endoplasmático e depois é quebrada. E também tem um peptídeo C que é clivado e removido, e é isso que mantém essa estrutura final da insulina. Onde que tudo isso acontece? Acontece dentro das células beta das ilhotas pancreáticas. Quando que, depois de sintetizar a insulina, a célula beta pancreática vai secretar essa insulina? A célula beta pancreática tem um metabolismo bastante específico, que faz com que a secreção de insulina aconteça especificamente quando os níveis de glicose na corrente sanguínea estão altos. A primeira característica dessas células beta é que elas têm transportadores de glicose do tipo GLUT2. Isso garante que a concentração de glicose na corrente sanguínea é igual à concentração de glicose dentro da célula de modo independente da presença de hormônios. A segunda característica específica da célula beta é que ela possui hexoquinases do tipo glicoquinase. A glicoquinase, se vocês lembram da aula de glicólise, é a isoforma da hexoquinase presente no fígado. E essa isoforma possui baixa afinidade por glicose. Isso significa que tanto no fígado quanto na célula beta, glicose vai ser transformada em glicose 6-fosfato
apenas quando a concentração de glicose sanguínea está alta. Se a concentração estiver baixa, não é formada a glicose 6-fosfato. Aí a glicose 6-fosfato vai descer a via glicolítica, o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa de maneira clássica na célula beta. Só que todas essas vias não possuem nenhuma regulação hormonal, ou seja, a via glicolítica vai acontecer de modo dependente da presença de glicose 6-fosfato. O resultado disso é que a célula beta é provavelmente a única célula do nosso corpo em que a concentração de ATP vai ser alta especificamente quando a concentração de glicose na corrente sanguínea é alta. Existe uma simetria entre a concentração de ATP na célula beta e a concentração de glicose na corrente sanguínea. Altas concentrações de ATP na célula beta vão inibir canais de potássio na membrana plasmática dessas células. Isso vai levar a uma despolarização da membrana plasmática da célula beta. A despolarização da membrana plasmática da célula beta vai ativar canais para cálcio nessa membrana plasmática, que são voltagem independentes. Então, despolarizando, eles permitem a entrada de cálcio. E essa entrada de cálcio vai fazer duas coisas. Vai aumentar a síntese de insulina, mas também vai levar à liberação de insulina dos grânulos de secreção de insulina em que essa insulina estava armazenada. Ou seja, quanto maior a concentração de glicose, maior a concentração de ATP, maior a concentração de cálcio, maior a secreção de insulina. E é por isso que a gente secreta insulina no período pós-prandial, depois de comer uma refeição que contém carboidratos. A insulina pode ser regulada, essa secreção, por causa desse mecanismo de sinalização que leva a essa secreção. Na verdade, os canais para potássio, que são sensíveis a ATP da membrana plasmática da célula beta, podem ser inibidos não só por potássio, mas também por certos tipos de drogas, como por exemplo a glibenclamida. A glibenclamida, sulfonilureias em geral, são medicamentos bastante baratos, na verdade, que podem aumentar a secreção de insulina porque artificialmente despolarizam canais para potássio e levam a mais secreção de insulina. Quando que você vai usar isso? Você vai usar isso numa pessoa que possui células beta, que as células beta são capazes de secretar insulina, mas que tem pouca resposta periférica à insulina. Um aumento de secreção de insulina nessa pessoa pode melhorar a sinalização por insulina, porque tem mais insulina capaz de fazer essa sinalização. Isso é típico na diabetes tipo 2, em que você tem secreção de insulina, mas você tem pouca resposta periférica à insulina. Os receptores de insulina não funcionam tão bem. E na verdade a glibenclamida é muito usada no tratamento da diabetes tipo 2. Você também pode modular a secreção de insulina no sentido contrário. Assim como você pode aumentar a secreção de insulina inibindo canais para potássio, você pode diminuir a secreção de insulina ativando canais para potássio. Quando que você vai querer diminuir a secreção de insulina? Em casos de hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia é bem mais raro do que diabetes tipo 2, mas pode acontecer se você tem um tumor benigno da célula beta, isso chama insulinoma. Esse tumor geralmente não é metastático, não vai crescer muito, mas ele é muito perigoso porque ele gera insulina demais, de maneira descontrolada. E insulina demais leva à hipoglicemia. Hipoglicemia pode matar seus neurônios por falta de glicose circulante. Então é bastante grave esse caso de hipoglicemia. Se você remover esse insulinoma, você resolve esse problema de maneira definitiva. Mas às vezes eles são difíceis de encontrar, porque eles são muito pequenos, mas produzem bastante insulina. Nesse caso, você consegue controlar a hiperinsulinemia ativando canais para potássio, usando drogas como minoxidil ou diazóxido, que são ativadores para esses canais. Curiosamente, pessoas tomando minoxidil por causa de insulinomas, por acaso perceberam que o cabelo crescia de volta, especificamente a queda de cabelo típica de homens, né, que é causada por causa hormonal, por causa dos hormônios sexuais masculinos. E por isso hoje também se usa o minoxidil como um tratamento para queda de cabelo associada a hormônios sexuais masculinos. Sinceramente, eu não recomendo tomar por via oral, porque obviamente você vai estar afetando também a secreção de insulina
embora o uso tópico só na cabeça não vai ter esses efeitos sistêmicos. Bom, sintetizamos insulina, secretamos insulina em resposta a altos níveis de glicose, insulina caiu na corrente sanguínea, chegou no tecido periférico. Como que a insulina age no tecido periférico? Ela age através de receptores do tipo tirosina quinase. Esses receptores são receptores de membrana que, ao ligar a insulina, reconhecem a estrutura da insulina e sofrem alterações na sua estrutura interna de forma que eles se autofosforilam em resíduos de tirosina. Uma vez fosforilados, eles ficam ativos e fosforilam também proteínas que são conhecidas como substratos do receptor de insulina. E esses substratos do receptor de insulina fosforilados é que vão fazer toda a sinalização intracelular que é associada à presença de insulina. Então também existem fosforilações reversíveis associadas à sinalização por insulina. A partir do IRS1, do substrato do receptor de insulina, a via de sinalização pode ser bastante distinta. Tem um exemplo aqui de uma via de sinalização dependente de MEC e ERF, que vai levar à produção de novas proteínas. Mas a resposta da célula pode ser em vários níveis, com vários tipos de sinalização. Um tipo de sinalização importante a partir da fosforilação do IRS tem a ver com o metabolismo de glicogênio. O IRS fosforilado, ou seja, numa célula na presença de insulina, vai ativar a PI3 quinase. Isso vai levar à formação de fosfoinositol fosfato, que vai ativar a proteína quinase B. Vocês não precisam saber todas essas sinalizações, mas a proteína quinase B, ela fosforila e inativa a glicogênio sintase quinase, que é a enzima que a gente já viu que, quando ativa, fosforila e inativa a glicogênio sintase. Então, isso vai ser determinante para o metabolismo de glicogênio. Faz sentido metabólico tudo isso? Na presença de insulina, quando você acabou de comer e a glicemia está alta, você vai ter muito IRS1 e, portanto, muita fosforilação e inativação da glicogênio sintase quinase. Isso significa que você vai ter menos fosforilação e inativação da glicogênio sintase. A glicogênio sintase vai estar mais ativa e você vai sintetizar mais glicogênio. Tudo isso porque a gente evoluiu para ter uma via de sinalização que responde a essa maneira na presença de insulina. Além disso, a gente também tinha visto que na presença de insulina você vai ter mais desfosforilação da glicogênio fosforilase e, portanto, você vai ter menos quebra de glicogênio. Associada à síntese de glicogênio, você vai ter menos degradação de glicogênio na presença de insulina. Então, globalmente, o que acontece quando você acabou de comer e seu pâncreas está liberando insulina, porque a glicose entrou na célula beta, ativou a produção de ATP e ativou a secreção de insulina. Globalmente, glicose vai estar saindo absorvida em vários tecidos diferentes na forma de glicogênio, principalmente no fígado e no músculo. Glicose também vai produzir piruvato, acetil-CoA e triacilgliceróis. E esses triacilgliceróis, esses lipídios, podem ser armazenados tanto no fígado, quanto no tecido adiposo, quanto em vários órgãos diferentes. Além disso, você está absorvendo aminoácidos da sua dieta, que podem ser usados para sintetizar proteínas no próprio fígado, ou podem ser deaminados e os seus alfa-cetoácidos também utilizados como fonte de estocagem de energia posterior, para sintetizar, por exemplo, lipídios. Além de tudo isso, o seu tecido adiposo também está sintetizando triacilgliceróis a partir de glicose, ajudando também a manter essa glicemia baixa novamente, a retornar a uma glicemia normal e fisiológica, tudo isso sinalizado de modo coordenado pela presença de insulina. Vimos insulina, vamos ver o segundo hormônio centralizador de regulação de metabolismo, que é o glucagon, que é o hormônio que sinaliza um período de jejum. O glucagon também é um hormônio peptídico, ele tem 29 resíduos de aminoácidos, uma estrutura em alfa-hélice,
e é produzido nas células alfa das ilhotas de Langerhans. Então, logo ao lado das células secretoras de insulina, tem as células alfa que sintetizam o glucagon. A secreção de glucagon, o mecanismo de secreção é um pouco menos conhecido do que o mecanismo de secreção de insulina, mas claramente o glucagon é secretado em maior quantidade quando a gente está hipoglicêmico num período de jejum. O glucagon é importante clinicamente, ele pode ser usado para tratar hipoglicemia agudamente. Mas glucagon não é o único hormônio que pode ser usado para tratar hipoglicemia. Na verdade, um outro hormônio que não é peptídico é muito mais eficaz nesse sentido, que é a adrenalina. Adrenalina ou epinefrina são a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma molécula. É uma molécula que é um derivado de aminoácidos e sintetizados na adrenal. Na verdade, é uma molécula pequena, sintetizada a partir de fenilalanina e tirosina. Ele foi o primeiro hormônio a ser sintetizado para uso clínico e é bastante usado, por exemplo, em parada cardíaca, em choque e anafilaxia, e também pode ser usado para episódios hipoglicêmicos. Os efeitos da adrenalina e os efeitos do glucagon sistêmicos são bastante parecidos, porque embora os receptores sejam completamente diferentes, as moléculas são completamente diferentes, a sinalização intracelular que eles geram é bastante parecida. E essa sinalização é uma sinalização dependente de proteínas G. Então a gente tem no nosso corpo muitas proteínas diferentes que são receptores acoplados à proteína G. Esses receptores tipicamente evoluíram da mesma proteína e todos têm 7 alfas-hélices transmembrana. Todos eles também são acoplados a proteínas que são ligadas a GDP ou GTP. O que acontece quando liga adrenalina ou quando liga glucagon num desses receptores? Muda a estrutura do receptor e muda a interação com a proteína G, de modo que a alteração de estrutura da proteína G faz ela trocar GDP por GTP. Isso faz essa proteína G não ter mais tanta afinidade pelo receptor, andar pela membrana e interagir e ativar uma enzima chamada adenilatociclase. A adenilatociclase é uma enzima que pega uma molécula de ATP e produz a partir dela uma molécula de AMP cíclico. Esse é o AMP cíclico, ele não é AMP porque a estrutura do fosfato é cíclica. E esse AMP cíclico não é um indicador de baixa energia dentro da célula como o AMP. Na verdade, o AMP cíclico é um indicador secundário de certos hormônios como a adrenalina e o glucagon. O AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, que a gente já viu que é uma enzima que fosforila e altera a função de várias enzimas diferentes. Inclusive, ela fosforila e ativa a glicogênio fosforilase quinase, que fosforila e ativa a glicogênio fosforilase, levando à quebra de glicogênio. Aqui a gente volta àquele esquema em cascata que eu mostrei para vocês quando a gente teve a aula de metabolismo de glicogênio, em que a ligação de poucas moléculas de hormônio ou adrenalina no músculo ou glucagon no fígado, por exemplo, leva a uma resposta muito grande de degradação de glicogênio por causa desses vários passos de sinalização que vão amplificando o sinal. Proteínas G não agem só na via de sinalização de glucagon e epinefrina. Eu quero chamar a atenção que proteínas G são muito comuns em biologia. 50% dos medicamentos tomados por seres humanos hoje agem por vias de sinalização que dependem de proteínas G. Então, proteínas G realmente são uma classe muito grande, muito flexível e muito importante de receptores em biologia. Bom, o que faz o glucagon, o que faz a adrenalina em termos globais de metabolismo? O pâncreas vai secretar glucagon quando você está com uma baixa glicemia, e esse glucagon vai agir globalmente no sentido de corrigir essa baixa glicemia. No fígado, especificamente, vai levar à quebra de glicogênio. No fígado também vai levar à ativação de neoglicogênese e formação de glicose a partir de compostos que não são carboidratos, especificamente a partir das cadeias carbônicas de aminoácidos. De onde que vêm esses aminoácidos?
predominantemente de proteínas musculares, cuja degradação também é sinalizada no jejum pelo glucagon e pelo fator de necrose tumoral. Além disso, o glucagon sinaliza para a quebra de lipídios, de triacilgliceróis, aumentando os ácidos graxos na circulação que podem ser usados como fonte de energia por vários órgãos diferentes. Também aumentando a concentração de glicerol, que também pode ser usada para a neoglicogênese, mantendo os níveis de glicose e mantendo o cérebro funcionando. Os ácidos graxos vão ser degradados pela beta-oxidação no fígado, e no fígado especificamente, a acetil-CoA formada não vai entrar no ciclo de Krebs porque o oxalacetato está todo desviado no sentido da neoglicogênese. Isso vai levar à condensação dessas acetil-CoAs, formando corpos cetônicos, que são usados como fonte de energia em vários tecidos diferentes, muito importantemente no músculo, que é um grande usuário de fonte de energia. Então, de novo, efeitos globais no corpo inteiro, a partir da sinalização de um único hormônio. Aqui eu quero fazer uma breve pausa para falar de moléculas que a gente gosta muito de comer, que são a teobromina, uma molécula presente no chocolate, e a cafeína, uma molécula presente em várias coisas, inclusive no café. Essas moléculas são parecidas e são inibidores de fosfodiesterases. O que são fosfodiesterases? O AMP cíclico, que é formado na sinalização de hormônios, como por exemplo o glucagon e a adrenalina, não pode ficar dentro da célula para sempre, senão a gente teria uma sinalização de jejum para sempre. Na verdade, a gente tem enzimas chamadas fosfodiesterases que quebram essa ligação do AMP cíclico, destroem o AMP cíclico. Então ele não permanece por muito tempo. Na presença de cafeína ou teobromina, existe uma inibição dessas enzimas e, portanto, o AMP cíclico permanece por mais tempo. E é por isso que você fica mais ligado quando você toma café ou quando você come chocolate, porque você está amplificando os efeitos da adrenalina intracelulares, aumentando o AMP cíclico. Basicamente, também, adrenalina e glucagon promovem quebra de macromoléculas, promovem quebra de lipídios e quebra de proteínas. Então, você tomar muita cafeína vai promover emagrecimento. Eu também acabei de falar para vocês que comer teobromina no chocolate vai promover emagrecimento. Obviamente, chocolate tem um monte de açúcar, tem um monte de gordura junto que não vai emagrecer você, mas grama por grama, porque existe teobromina, você vai engordar menos comendo chocolate do que comendo essa gordura e esse carboidrato sozinho, sem a presença de teobromina. Bom, eu falei para vocês como que insulina e glucagon agem regulando a sua massa corporal, fazendo você sintetizar ou quebrar lipídios que são armazenados principalmente no tecido adiposo. Só que insulina e glucagon agem por alguns minutos, no máximo algumas horas. No entanto, organismos como nós permanecem por longo tempo, meses, anos, com mais ou menos a mesma massa corporal. Se você pensar bem, você come mais ou menos meia tonelada de comida por ano. Isso é o que um ser humano médio come. Ninguém engorda nem perto de meia tonelada por ano. Como que a gente regula de maneira fina a nossa massa corporal, de modo que ela varia pouco no tempo? Precisam ter reguladores de massa corporal que agem por mais tempo do que insulina e glucagon. Na verdade, isso gerou a teoria lipostática, que é uma teoria que de alguma maneira o tecido adiposo regula ou a ingestão de comida ou a geração de calor a partir dessa comida, o aproveitamento energético dessa comida. E a teoria lipostática se provou verdadeira quando surgiu em laboratórios um animal bastante obeso, que a gente chama do camundongo OB de obeso. Animais de laboratório, como camundongos de laboratório, são frequentemente cruzados entre familiares para ter menos variação genética. Isso significa também que se tiver algum tipo de mutação em algum animal, tem uma chance dessa mutação se propagar com mais facilidade. E na verdade essa mutação surgiu espontaneamente e se percebeu nesses animais de laboratório que eles eram extremamente obesos. Na verdade eles chegavam a pesar 3 vezes mais do que um camundongo normal. Por que eles eram tão obesos? Eles tinham um apetite absolutamente voraz, comiam o tempo todo.
Além disso, eles também tinham uma sinalização de que eles tinham uma falta de geração de calor a partir da comida, que eles estavam aproveitando muito bem a energia da comida, porque eles eram sensíveis ao frio. Eles provaram a teoria lipostática e provaram que ela vai para os dois sentidos. Esses animais desenvolvem obesidade, também desenvolvem várias consequências da obesidade, da síndrome metabólica, que são consequências indesejáveis da obesidade, e são usados até hoje para a gente entender mecanismos de obesidade. Nos anos 80 e nos anos 90 foram estudados esses camundongos para tentar descobrir o que tinha de errado com eles, para eles ficarem tão obesos, e se descobriu que eles não eram capazes de gerar uma proteína, um hormônio chamado leptina, que foi o primeiro hormônio descrito produzido no tecido adiposo. A leptina foi o primeiro regulador de peso a longo prazo descrito. Na verdade, não é o único regulador de peso a longo prazo que a gente conhece hoje. O que a gente sabe hoje? A gente sabe que o nosso tecido adiposo, quando ele cresce, quando a gente engorda, gera leptina, que é uma proteína que cai na corrente sanguínea e vai até o cérebro. E no cérebro ativa e inibe neurônios específicos. Ativa neurônios anorexigênicos, que são neurônios que diminuem a nossa fome, moderam o nosso apetite. E inibem neurônios orexigênicos, que são neurônios que fazem a gente ter fome. Então, toda vez que você come demais e engorda, existe uma secreção de uma proteína que vai para o seu cérebro e modera o seu apetite nos dias seguintes. Na verdade, a leptina dura vários dias, enquanto a insulina dura apenas algumas horas. A insulina também modula seu apetite a nível desses neurônios anorexigênicos e orexigênicos. O interessante disso é que isso abriu margem para a gente entender muita modulação de apetite e modulação do peso corporal de um modo mais global. A gente sabe hoje que existem vários moduladores de apetite. Por exemplo, só como curiosidade, os nossos estômagos secretam uma molécula chamada grelina em picos nos horários que você costuma comer. Então, se você sempre costuma comer nos mesmos horários, logo antes do almoço você tem aquele pico de grelina, que é o que vai gerar a sua fome através de ativação de neurônios orexigênicos naquele horário de sempre que você costuma comer. Curiosamente, esses tipos de hormônios têm vários efeitos sistêmicos e também podem ser selecionados evolutivamente. Alguns anos atrás se descobriu que em cães da raça labrador havia um defeito de regulação de fome bastante comum, um defeito de um sinalizador de fome chamado PONC. Nós, como homens, selecionamos cães, especificamente a gente selecionou cães dentro de raças específicas. E o cão labrador é um cão que foi selecionado muitas vezes para ser um cão de trabalho, um cão bastante responsivo a treinamento, um cão obediente. Essa seleção de cães que são obedientes, que querem trabalhar para o homem, selecionou cachorros que têm um defeito de regulação de fome. Eles respondem a gente, eles fazem o que a gente quer e são treináveis por comida, porque eles têm mais fome, porque eles têm defeito de inibição de fome. Por causa disso também, esses cães têm muita tendência à obesidade. Eles olham pra gente com aquela carinha de eu te amo, porque eles estão com fome e eles querem que a gente dê comida para eles. Interessantemente, os cães que mais têm defeito dessa via de PONC, portanto são mais com tendência a ser obesos, também são os indivíduos que são mais selecionados para ser cães de trabalho. Eles são os mais responsivos a treinamento. Isso foi a gente que selecionou, a evolução canina mediada pelo homem e mediada por esse interesse em indivíduos, né, de cães que respondiam bem a treinamento. Bom, a gente viu que a leptina regula a fome a nível central, a nível dos seus neurônios cerebrais, mas não é só isso que ela faz. A leptina também ativa uma sinalização neuronal simpática que vai para o tecido adiposo. E no tecido adiposo, essa ativação por norepinefrina vai levar também a uma sinalização via proteína G, aumento de AMP cíclico no tecido adiposo e aumento de degradação de triacilgliceróis. Esse aumento de degradação de triacilgliceróis no tecido adiposo é associado ao aumento da expressão de proteínas desacopladoras,
que são proteínas que diminuem o potencial de membrana mitocondrial e fazem com que a gente gere mais calor em vez de gerar ATP. Ou seja, a leptina não só inibe a sua fome, mas no seu tecido adiposo faz você queimar gorduras, gerando calor, e dessa maneira vai fazer você perder peso. Interessantemente, esse mecanismo nós homens selecionamos também para não existir em porcos. Então, porcos são criados pelo homem especificamente porque eles tendem a ser bastante obesos, né? A gente usa o fato deles serem obesos para a criação de porcos. E se descobriu recentemente que os porcos de criação humana não possuem a proteína desacopladora e, portanto, não possuem mecanismo para gerar calor a partir dos seus lipídios. Por isso que eles engordam com tanta facilidade. Porcos selvagens possuem essa proteína desacopladora. Nós é que selecionamos esses porcos para a criação com uma grande tendência à obesidade. É por isso que eles engordam, mas isso também gera um problema, que é que porquinhos, quando eles acabam de nascer, são incapazes de gerar calor com facilidade, porque eles não têm proteína desacopladora. Então, é conhecido na criação de porcos que quando os porquinhos nascem, eles podem morrer de frio com muita facilidade. Você precisa manter eles aquecidos, porque eles não têm esse mecanismo de termorregulação. Bom, leptina parece então uma solução para a obesidade. Se você tem uma molécula que diminui a fome e também faz você queimar calorias na forma de calor com mais facilidade, por que a gente não resolveu o problema da obesidade do ser humano ainda? Na verdade, a falta de leptina é um problema para um grupo muito reduzido de pessoas, como essa criança. Essa criança é de uma família em que houve bastante cruzamento consanguíneo, né? Então se propagou uma doença genética em que essa criança não tinha produção de leptina, muito semelhante ao que acontecia no camundongo. Essa criança, quando foi tratada com leptina, teve uma perda de peso bastante grande e também uma melhora geral. Era uma criança que não conseguia estudar, não conseguia focar em nada, porque tinha tanta fome que nunca estava focando nos estudos, estava sempre querendo comer. Nesse caso específico, a leptina funciona. Mas para a maioria da população obesa, a leptina não funciona. Por que a leptina não funciona para a maioria da população obesa? A maioria da população obesa tem leptina. O problema é que a leptina nessas pessoas para de funcionar a nível cerebral. Isso é porque o receptor de leptina para de funcionar adequadamente. Aí não adianta você dar leptina para essa pessoa porque o cérebro não está percebendo a presença dessa leptina, então não existe um controle de fome nessas pessoas. Obesidade é uma doença, a pessoa realmente tem fome, ela tem vontade de comer, isso não é uma coisa de má vontade dessa pessoa, ela tem um defeito nesses receptores de leptina. Então o que a gente precisa estudar agora é por que esses receptores não funcionam e como a gente pode controlar eles melhor, e tem muita gente estudando isso hoje. Bom, isso é o que eu queria falar para vocês sobre hormônios gerais que regulam o metabolismo. As nossas próximas aulas, na verdade, vão ser aulas em que a gente vai juntar tudo que a gente já conhece. Primeiro eu vou falar para vocês de como cada tecido diferente difere em termos de metabolismo, eu vou falar de especialização tecidual. E depois eu vou fazer uma aula de integração e revisão, em que eu vou falar do metabolismo tanto fisiológico quanto no metabolismo em doenças específicas. Então até lá!